Vamos então iniciando o nosso culto a Deus nesta manhã de terça-feira, último dia do mês de outubro, um dia, a gente já falou, sobre este dia. Espero que os irmãos, as irmãs em Cristo, as pessoas de temor a Deus, tenham entendido tudo aquilo que já foi dito e estejam atentos neste dia, Mas nosso Senhor é bom e nós somos obedientes. E nós te louvamos, nós te engrandecemos, exaltamos o Senhor, nos curvamos frente à tua majestade, frente à tua bondade. Tememos o Senhor, porque o Senhor é bom, mas o Senhor também é justiça, direito. O Senhor é bom, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Dizer que o Senhor é soberano é dizer que o Senhor é aquele que comanda, que manda em todas as coisas. E por isso nós, que somos tão pequenos, tão insignificantes, tememos o Senhor, porque Tu és santo e nós somos pecadores, perdoados pelo Senhor. Recebe-nos, Senhor, como adoradores nesta manhã de terça-feira. Neste último dia do mês, nós também te agradecemos porque estamos vencendo mais este mês. E sabemos e temos a consciência que estamos vencendo porque o Senhor assim tem nos ajudado. Grato por esse mês que está se acabando, grato pelo mês que está chegando, que o Senhor e nós permaneçamos juntos. Fala conosco. Hoje, mais uma vez, a Tua palavra vai esclarecer muita coisa, vai nos fortalecer. Livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santo nome daquele que tudo sabe, daquele que antes da gente pedir já conhece as nossas necessidades. O Deus eterno e verdadeiro, Cristo Jesus. Amém. Eu tenho convidado vocês, porque toda semana, uma ou duas vezes, eu coloco lá uma matéria, lá no meu blog. E qualquer pessoa pode entrar no blog, qualquer um. É só, eu coloco no Facebook aí, o endereço. Se você clicar em cima do endereço, você vai direto para o blog. E se você quiser se inscrever, é simples lá, se inscreve. Todas as vezes que eu colocar uma coisa nova lá, você vai ser avisado e você vai poder ler. Então hoje tem lá alguma coisa nova, porque você vê como é que nós somos, Há 2 semanas atrás estava todo mundo alvoroçado com a guerra, só se falava da guerra. Já está,
caindo na normalidade. Já tem pouca gente falando da guerra. Diminuiu bem, né? Mas a gente sempre traz informações aí para vocês. São informações, né? Então leia lá o blog. E quando você entrar no YouTube e for ver o vídeo, não esqueça de dar um like lá, né? Dê um likezinho lá, ajuda este trabalho aqui a ser divulgado para mais pessoas ouvirem a verdade. É só isso, ouvir a verdade. E hoje a gente vai falar aqui. A gente precisa estudar a Bíblia. É verdade isso? Que precisa estudar a Bíblia? A gente precisa ser ensinado. Eu venho aqui todas as manhãs e procuro trazer para vocês, além do culto a Deus, eu procuro trazer informações, né, a respeito das coisas santas, novas informações, às vezes novas para uns e não tão novas para outros. Depende do conhecimento de cada um, mas eu procuro todos os dias fazer isso. E não faço isso, obviamente, para me engrandecer, não. É porque eu tenho consciência de que qualquer coisa que eu venha a saber, qualquer coisa que eu saiba, se eu souber e o que eu sei ficar comigo, isso não vale absolutamente nada, não serve para nada. Né? Para que serve um conhecimento se ele fica guardado com você? Só serve para você. E conhecimento é bom quando ele é transmitido para outras pessoas. Né? Por causa disso que eu coloquei lá no blog hoje. Um negócio interessante, né? O mundo islâmico está querendo financiar o Apocalipse. Está vendo? Você vai ler lá, você vai falar, caramba, não tinha pensado nisso. Ou, bom, já pensei nisso. Então, precisa estudar a palavra. Eu sei que a maioria não gosta, né? Se a gente chamar as pessoas para um lugar, para a gente estudar a palavra, eu corro o risco de ficar sozinho lá. Porque as pessoas têm coisas mais importantes, que elas julgam mais importante na vida, do que estudar a palavra de Deus. Até porque, quando a maioria de nós se converteu, a gente não foi incentivado a estudar. A gente foi incentivado a ouvir de alguém, a concordar com aquilo, e quando a gente não concordava, diziam assim para a gente. Tem que ter fé. Isso é fé. Não é? Então eu quero considerar aqui nesta manhã, esse nosso culto, porque engrandecido aqui é Deus. Eu vou falar aqui, mas eu estou glorificando aqui não a mim, estou glorificando a Deus, né? E eu quero considerar com vocês
se há necessidade ou não de estudar a palavra de Deus. O que a Bíblia fala? Eu vou trazer algumas coisas aqui, algumas frases muito usadas, e a gente vai na Bíblia ver se aquilo é da forma que falam. Né? Muita gente, por exemplo, já ouviu e já leu. Mas então tá na Bíblia, claro. Tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia. Algumas coisas nós vamos direto na passagem. Uma ou duas coisas, talvez, né? A gente vai por conclusão. Mas quem é que nunca ouviu, por exemplo? Não, esse negócio de estudar a palavra, isso é coisa de teologia. Teologia é o estudo do próprio Deus, das coisas divinas, das coisas santas, né? E não há necessidade de estudar, porque a Bíblia diz, olha, não há necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Está na Bíblia. 1 João 2,27. Né? 1 João 2,27. Está lá dizendo. Deixa eu botar o óculos, porque senão não enxergo, não adianta nada aqui. Não há necessidade de alguém que vos ensine, mas como a sua unção, a unção do Espírito Santo, ensina a respeito de todas as coisas. Então não precisa ninguém me ensinar. O Espírito Santo fala comigo. Não é? Não precisa ensinar. Eu sou ensinado diretamente pelo Espírito Santo. A própria Bíblia diz isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Aí eu digo assim para você, é isso que você está falando? É do jeito que você está entendendo? Não. Não é isso que você está falando e nem é do jeito que você está entendendo. Porque você foi direcionado a entender desse jeito. E eu vou te mostrar a maneira correta de entender. Eu não vou manipular você, não. Longe de mim querer fazer isso. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. A gente precisa entender, eu sempre digo, entender o contexto. Sem contexto ninguém entende nada. Porque as pessoas pegam uma frase da Bíblia e querem usar esta frase como doutrina. Não dá certo. É por causa disso que surgem as seitas, as heresias, porque são frases bíblicas retiradas do contexto. E dizer que, não, o Espírito Santo, não precisa que ninguém me ensine, não, o Espírito Santo me ensina, é tirar uma frase do contexto. Você quer ver eu mostrar isso para você? Se você ler o versículo 26, leia aí. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha o contexto. Isto que eu acabo de vos dizer, tudo que foi dito aqui, desde o versículo 18, né, até o versículo 28, 27, é a respeito daqueles que querem enganar as pessoas.
Agora vamos ler o 28. Nós lemos o 27, que diz uma frase que faz parte de um contexto todo. De quem? Dos anticristos que estão espalhados aí pelo mundo. Agora nós lemos o 26, que fala a respeito desses que querem enganar, e quem quer enganar são os anticristos. Agora vamos ler o 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança dele. Não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Esta passagem aqui que usam para dizer que a gente não precisa estudar, aprender as coisas na Bíblia, que o Espírito Santo de Deus vai ensinar para a gente, que é só a gente abrir a boca que nós vamos começar a falar aí coisas maravilhosas, sem estudar, sem meditar, sem conhecer. Esta frase, tirada do contexto, ela é mentirosa. Porque no contexto que ela está, João está dizendo aqueles que abandonam a verdade de estudar e meditar para seguir os enganadores. Então, quando João diz não há necessidade de que alguém vos ensine, ele está se referindo àqueles que enganam. Aqueles que ensinam errado, aqueles que manipulam as pessoas. Ele não está dizendo que as pessoas não devem aprender. E quando ele diz que a unção, deixa eu ler aqui que acho que está melhor, viu? Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Quer dizer, você permaneça aprendendo de quem está lhe ensinando certo. E não vá seguir os anticristos. Não está dizendo que não é para você estudar, aprender, meditar, conversar, debater, discutir sobre os assuntos bíblicos. Porque se você não estudar, se você não ler, não meditar, o Espírito Santo não vai derramar sobre você nada, não. Há necessidade, sim, de ler, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, quando tiram esta frase de todo o contexto da história que está sendo contada, ela fica sendo falsa. E é assim que nos ensinaram, com esta frase fora do contexto. Agora eu quero levar você para João, capítulo 14, versículo 26. Está escrito assim, João 14, 26. É bom você entender isso, né, para você não ser pego como incauto. A Bíblia usa muito esse termo, incauto. Pessoa que está desprevenida, é pego sempre desprevenido. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas.
Ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito que fala em vós. Mas você falou uma coisa, você está lendo outra. Não, estou falando exatamente o que eu estava falando. Para quem Jesus falou isso? Ele está falando isso para a igreja? Olha o contexto. Para quem Jesus falou isso? Para quem foi dada estas instruções? João 14, 26, João 16, 13 e Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Para quem? É para a igreja? Com quem Jesus estava falando? Estava falando com a igreja? Esta é a pergunta. Porque se ele estava falando com a igreja, eu estou mentindo. Ou, amenizar, eu estou errado. Não, Jesus não estava falando com a igreja. É só você ler aí, é só você ver. Ele estava dando estas orientações aos apóstolos. Não era com a igreja. O Espírito Santo, como a igreja ainda não estava instituída, não existia o Novo Testamento. Aqueles homens que saíam pregando a verdade, o perdão, a salvação, eles não tinham referência a não ser Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus ajudava cada um deles a falar a respeito da salvação, guiando eles à verdade. Então, eles não precisavam se preocupar. O que eles iam falar? O Espírito Santo falava junto com eles. E tudo isso que eles falaram com relação a Jesus, ao perdão, à salvação, né? O Espírito Santo falou com eles e eles deixaram isso tudo em mensagens escritas para as gerações posteriores. Não está se referindo a nós da igreja. Nós somos as gerações posteriores que nos fundamentamos naquilo que eles nos deixaram escrito. E se eles nos deixaram por escrito, nós temos que ler. Deixaram para a nossa geração. Isso também está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando isso. Está escrito, leia aí, João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Você pode ler também Hebreus, capítulo 2, versículos 1 ao 4. E 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Está se referindo a pessoas que não estudam a palavra de Deus. Ora, isso aqui, se foi deixado por escrito, é para a gente ler, meditar, estudar, tentar entender. É óbvio ou não? Eu não sei, de repente você pode dizer para mim, olha, para mim não é óbvio, não. Então eu preciso melhorar essa explicação aqui.
para mim, e não precisa ser isso para você, para mim, nós temos que estudar, estudar muito. Mas muito, porque isso tudo foi deixado por escrito. Hoje tem a Bíblia gravada, né? Não sei o quê. Eu não gosto. Eu gosto de ler. E eu também não gosto de ler aqui no notebook, não sei o quê. Eu gosto de ler no papel. Eu gosto de ter o papel na mão e ler. Outros tentam desestimular a igreja, o corpo de Cristo, né? Dizendo, não, esse negócio de ficar lendo a Bíblia, esse negócio aí, não é para fazer, não. Esse estudo é muito perigoso, a pessoa fica meia louca. E outra, está escrito na Bíblia que a letra mata e o espírito vivifica. Olha, eles falam isso. Mais uma vez, está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mais uma vez, uma frase, né, mal entendida, mal compreendida e fora do contexto, passa a ser uma mentira. Mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas não do jeito que você está falando. Não está dizendo que não é para você estudar porque a letra mata. Isso é uma tática que eles usam para você não entender a Bíblia. Quando diz que a letra mata, a letra ali não é o estudo. A letra ali se refere à antiga aliança. Ora, veio Jesus com uma nova aliança no seu sangue. Quando diz que o Espírito vivifica, o Espírito aqui é o Novo Testamento. É aquilo que os apóstolos deixaram escritos para nós lermos, entendermos, estudarmos, meditarmos. É isso que está dizendo. A letra mata e o Espírito vivifica. Se você for querer viver hoje, como muita gente, tem igrejas que vivem hoje ainda aí, né, fazendo festa judaica, não sei o quê. Mas está escrito, a letra mata, a letra aqui é a antiga aliança. É claro que a gente aprende um zilhão de coisas, né, no Velho Testamento. Ninguém está dizendo que aprende muita coisa. Mas eu não posso seguir a velha aliança. Eu tenho que seguir a nova aliança em Cristo. Você está me entendendo? A letra é a velha aliança. Está escrita lá. A nova... A gente não falou aqui, agora, né, que o Espírito ia ensinar todas as coisas, que o Espírito guia em toda a verdade, que Jesus falou isso para os discípulos. Tudo isso que o Espírito ensinou e guiou, eles deixaram escrito para a gente. E o que dá vida é a nova aliança. A maioria das pessoas que inibem o estudo bíblico, né, eles querem manter o poder sobre os leigos. Eu não sei, mas até uns 50 anos atrás,
pouco mais talvez, era proibido ler a Bíblia. Os católicos não liam a Bíblia, era proibido. A Bíblia era em latim, a missa era em latim. Ninguém entendia nada. Entendia, né, algumas frasezinhas, algumas... Era em latim, ninguém entendia nada. Quem lia a Bíblia eram só os padres. Quanto mais o cristianismo foi se espalhando, mais nós fomos levando a Bíblia para as pessoas. Isso é um farisaísmo que não tem tamanho, né? Porque você vai ver na Bíblia, por exemplo, que os sacerdotes e os fariseus da época de Jesus, né, desprezavam as pessoas porque eles conheciam a Torá. E a maioria das pessoas não. Entendeu? Então, muita gente desestimula você a ler, a meditar, a estudar, a debater a Bíblia. Por que desestimula? Para poder ter o controle, para poder ter o controle do conhecimento. Ninguém quer ter controle, porque eu quero passar o pouquinho que eu sei para vocês. Não quero controlar ninguém. Quero que vocês se autocontrolem. E outra, fiquem atentos a isso. Todo aquele que diz que não, né, não precisa estudar nada não, que isso, para. Então nós temos que pegar João 8,32 e jogar fora. O que está escrito em João 8,32? Tem uma frase dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você vai conhecer a verdade se você não lê? Você acha que você vai ouvir a verdade só da minha boca? Você não vai ler, você não vai entender, você não vai ter dúvidas? Não, claro que não. A verdade a gente conhece a verdade com tudo isso, sabe? Nesse pacote todo aí. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16... você vai ver que esse negócio de não ler, não meditar, não estudar é balela mesmo. O que você vai ler em Romanos 1,16? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Precisa ler. Romanos capítulo 10, versículo 17, que eu falo todo dia, que abra a Bíblia, olha... se você não puder ler comigo, ouça, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Não é? Mas alguém tem que ler, não é? Então, Romanos 10, 17 vem. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aonde é que está a palavra de Cristo? Aqui na Bíblia. Eu só repito. Se você abrir em Hebreus capítulo 5, versículo 12, está escrito lá, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine. Se você ler em Tiago capítulo 1, versículos 21 ao 25, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para a salvação, para salvar a vossa alma. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tem que estudar a Bíblia, sim. Ninguém fica louco, não. Isso é conversa para enganar você, para você não entender, para você não aprender, para você não discernir o certo do errado, para você não discernir o que é evangelho e o que é engano. Por que nessas grandes denominações aí que, né, constroem igreja para tudo quanto é canto aí, ninguém lê a Bíblia, é uma frasezinha da Bíblia, não se abre o jogo. E para matar mesmo agora, para o tiro mortal nos mentirosos, nos hipócritas, nos manipuladores, é o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. As Escrituras servem para nos ensinar e nos habilitar para toda boa obra. Claro, isso é óbvio, você tem que abrir, tem que ler, reler, pensar, meditar, aprender. E a gente precisa estudar a Bíblia com toda negligência, porque ela é a palavra de Deus. Não podemos querer transformar a palavra de Deus em algo que nos agrade. A palavra de Deus, ela é aquela, não muda, não foi feita para agradar. A palavra de Deus foi feita para revelar a verdade. E a verdade está em Cristo Jesus. Acabou, fim de papo, não tem conversa. Não adianta dizer, não, mas a letra mata. Não, mas não precisa que o Espírito Santo. Isso é tudo mau entendimento. Ou, eu quero crer que é mau entendimento. Ou então é desonestidade. Não tem receio de ler, de estudar, meditar, perguntar. Pergunta, não entendi isso. Porque amanhã alguém vai perguntar para você e você vai poder ajudar a esclarecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos bons instrumentos do Senhor. Ajuda-nos a crescermos todos os dias aqui na graça, no conhecimento, na sabedoria que vale a pena ter, que é a sabedoria das santas letras, porque é ela que vai direcionar a nossa vida eterna. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, nos dá o entendimento, nos dá o desejo de entender, de compreender e de compartilhar aquilo que aprendemos e compreendemos. Afasta de nós, Senhor, eu peço isso todos os dias, né? Afasta de nós os mentirosos. Esta é a minha oração. E abençoa o mês que está chegando aí, e esse finalzinho de outubro. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.